Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Azevedo e Travassos, referente ao primeiro trimestre de 2025. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da Azevedo e Travassos, todos os participantes estarão apenas assistindo aos resultados. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, podem enviar uma mensagem no chat localizado no lado direito da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que possíveis declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Azevedo e Travassos. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais ou da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a números que diferem materialmente do aqui apresentado. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Bernardo Mendonça, diretor de Relações com Investidores, para a apresentação de resultados. Por favor, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos novamente para mais uma apresentação de resultados, dessa vez referente ao primeiro trimestre de 2025 da Azevedo e Travassos. Esse trimestre marca o início de um novo ciclo de execução dentro de uma estrutura societária que redesenhamos com cuidado, responsabilidade e foco em visão de longo prazo. Mais do que uma reconfiguração interna, o que entregamos até aqui é a consolidação de um posicionamento estratégico, o de sermos uma plataforma integrada de infraestrutura com duas verticais que se complementam: engenharia especializada e investimentos de longo prazo em ativos essenciais. Conosco aqui hoje estão o CEO do grupo, Gabriel Freire Júnior, além dos dois CEOs que lideram nossas verticais operacionais, Vanei Iori, pela Azevedo e Travassos Investimentos, e Judson Mariotti, à frente da Azevedo e Travassos Infraestrutura, Reftus e MKS. Começo esta apresentação com uma breve reflexão. Quando falamos em infraestrutura no Brasil, estamos lidando com um setor que combina dois elementos fundamentais: escala e complexidade. Escala, porque as demandas estruturais do país são massivas e ainda mal atendidas. Complexidade, porque os ativos exigem conhecimento técnico, estrutura de capital, capacidade de execução e, sobretudo, visão de longo prazo. Foi com esse entendimento que organizamos a companhia. Ao longo dos últimos trimestres, executamos a cisão da Azevedo e Travassos Energia, fortalecemos nossa governança, ajustamos a estrutura de capital e demos início a um processo de verticalização claro. De um lado, engenharia pesada em segmentos críticos como óleo e gás, montagens industriais e infraestrutura pesada. De outro, a gestão de concessões com foco em previsibilidade e rentabilidade recorrente. E os resultados já começam a aparecer. Logo no início do trimestre, assinamos o contrato da Rota Verde, um dos projetos logísticos mais relevantes da atualidade, com mais de 426 quilômetros de extensão no estado de Goiás. Essa concessão conecta centros produtivos do agronegócio e hubs de escoamento e logística, consolidando nossa atuação no eixo centro-oeste e colocando a companhia como um player relevante em um setor com alta demanda, forte vínculo regional e retorno de longo prazo. Vale lembrar que nosso portfólio já incluía, desde o ano passado, concessões de saneamento em 30 municípios. Esse braço permanece central para a estratégia da Azevedo e Travassos Investimentos, oferecendo estabilidade de receita e alto impacto social. Na frente de engenharia, tivemos outra conquista relevante: a assinatura por meio da Reftus de um contrato com a Petrobras para manutenção industrial integrada em plataformas na Bacia de Campos. Estamos falando de um ambiente operacional altamente exigente e em que a segurança, a qualidade e a consistência da entrega são inegociáveis. E é nesse ambiente que temos nos diferenciado. Agora vamos aos números do trimestre. Encerramos o primeiro trimestre de 2025 com um pipeline de 29,3 bilhões em projetos em diferentes estágios: prospecção, orçamento ou negociação. É um crescimento expressivo de 281% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e que reflete tanto a ampliação do nosso portfólio, quanto o fortalecimento das nossas capacidades técnicas e comerciais. Nosso backlog
atingiu 2,8 bilhões, uma expansão de 265% em relação ao quarto trimestre de 2024 e de 300% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse número não é apenas um indicativo de escala, ele é o reflexo de uma estratégia clara de qualificação comercial. Estamos priorizando contratos que fazem sentido do ponto de vista técnico, financeiro e operacional, e isso se traduz em margens mais saudáveis, previsibilidade e um horizonte de execução mais claro. A receita bruta do trimestre somou 56,6 milhões de reais, crescimento de 153% sobre o trimestre anterior e de 2% em relação ao primeiro TRI de 24. O lucro bruto foi de 15,6 milhões de reais, crescimento de 8,5% sobre o primeiro trimestre de 2024, com margem de 30%, e o EBIT positivo de 1,5 milhão, reflete os ganhos iniciais de eficiência no SG&A decorrentes das medidas de reestruturação implementadas nesse passado recente. O resultado líquido ficou negativo em 13,5 milhões. Há uma melhora de 136 milhões de reais em relação ao quarto trimestre de 2024 e de 3,3 milhões frente ao primeiro trimestre de 2024. Sabemos que esse número ainda não traduz todo o potencial da companhia, mas já representa uma inflexão importante, impulsionada por ganhos operacionais e pela redução na linha de despesas. Quero fazer aqui uma observação importante. Estamos em um momento de transição entre ciclos. O período anterior foi marcado por ajustes, reestruturações e reorganização da companhia. Agora entramos na fase de execução. E nesse ciclo, cada contrato assinado, cada operação em andamento e cada ativo em funcionamento passa a ter um reflexo direto na performance financeira da companhia. Esse é um movimento que está em curso e é o que esperamos ver se consolidar trimestre a trimestre. Do ponto de vista setorial, o cenário é positivo. O Brasil deve levar a mercado somente em 2025 mais de 70 bilhões de reais em projetos de infraestrutura, entre rodovias, mobilidade, saneamento e ativos logísticos. Nossa presença já consolidada nesses setores, somada à disciplina na alocação de capital, nos posiciona com vantagem para capturar parte relevante dessas oportunidades. O que vem pela frente? Consolidar o processo de verticalização, com maior integração entre engenharia e investimentos, aprofundar os ganhos de eficiência, especialmente em overhead e processos internos, trabalhar ativamente para melhorar nossa estrutura de capital, buscando maior aderência entre o perfil de dívida e geração de caixa, e, claro, continuar sendo um agente ativo nas concessões que fazem sentido dentro da nossa tese. E para finalizar, a Azevedo Travassos vive hoje um momento de reconstrução com responsabilidade e foco. Os números ainda não refletem todo o potencial da companhia, mas os fundamentos, esses sim, estão sólidos e bem posicionados. Estamos construindo algo duradouro. Agradeço a todos pela confiança de sempre e passo a palavra para o Gabriel Freire Júnior. Muito obrigado. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso call de resultados. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, especialmente apresentando esses resultados do primeiro trimestre de 2025. Como o Bernardo colocou, nós conseguimos, com sucesso, concluir o ciclo de reestruturação da companhia. A gente conseguiu, o ano de 2024, todos acompanharam, foi um ano onde a Azevedo tinha escolhido focar em projetos diferentes dos que já vinham sendo executados pela companhia, e com isso nós tivemos uma retração no ano de 2024, tanto do nosso faturamento quanto das margens operacionais, e isso foi refletido no balanço de 2024, mas agora em 2025 a gente começa a colher os frutos não só da reestruturação societária que foi feita, do ingresso da REAG como acionista controladora da companhia, mas também das medidas comerciais, técnicas e operacionais que foram adotadas no ano passado. Nós temos hoje, conquistamos no primeiro trimestre de 2025, o maior backlog da história da companhia, dos 100 anos da companhia. Nós, dentro desse segundo ciclo que se inicia agora, nós temos margens muito melhores nos projetos, em projetos numericamente maiores e com margens melhores, e certamente com uma capacidade de execução maior do que nós tínhamos no passado. Nós também conseguimos implementar com muito sucesso a nossa ideia de verticalização do serviço de execução de projetos de infraestrutura. Nós temos agora a Rota Verde como uma realidade dentro do Grupo Azevedo Travassos. Estamos iniciando já a mobilização de obras
naquele projeto. Temos uma expectativa muito grande, infelizmente não fomos vencedores da licitação de saneamento que participamos, né, no Pará, mas estamos muito confiantes que vamos participar de outras oportunidades ao longo do ano e também vamos incrementar a nossa participação no setor de saneamento, além de estarmos buscando oportunidades para incrementar também nossa participação no setor de rodovias. A Reftus, que eu acho que é um ponto importantíssimo de destacar, ela, como todos sabem, tem uma participação essencial no portfólio de faturamento de receita do grupo. E ela vinha, entre final de 2023 e 2024, exatamente pela nossa ideia, nossa estratégia de mudar o perfil comercial dos projetos de pipeline que a gente estava buscando, ela vinha representando muito pouco, uma participação muito pequena no backlog da companhia. Mas vocês podem perceber pelos números que estão sendo apresentados hoje que essa participação ela se tornou maior do que a participação da Azevedo Travassos Infraestrutura. Então, a Reftus ela volta a ter um papel de protagonismo dentro do nosso portfólio de projetos, porém com margens muito mais representativas, muito mais saudáveis do que as praticadas anteriormente. Também é importante mencionar que nosso novo controlador, a REAG, ela tem ajudado muito na captação de recursos para a companhia. A companhia ela tem operado de uma maneira muito mais saudável, buscando um capital certo para atender às necessidades de capital da companhia nos momentos em que essa necessidade se apresenta. Então, hoje em dia, embora ainda não em uma captação mais barata, ou que poderia ser buscada ou poderá ser buscada pela companhia ao longo do tempo, principalmente em razão da curva de juros básicos, que está muito alta no Brasil, mas a gente tem um acesso certo, garantido, a um capital que é necessário para a companhia conseguir desenvolver, não só o seu backlog, como converter o pipeline em mais backlog. Nós não vamos parar por aqui, a companhia está no caminho certo, os números da companhia mostram que a gente está no caminho certo, e eu agradeço mais uma vez a todos pela confiança e pelo investimento de todos na companhia. Eu vou passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos, bom dia. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A localizado na parte inferior de sua tela. A nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Mendes. Quais foram os principais ganhos observados até o momento com o processo de reorganização societária iniciado em 2024, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro? Do ponto de vista operacional, os principais ganhos observados foram a sinergia das companhias, de que a gente ainda está aproveitando. O grupo está trabalhando numa otimização de pessoal de maneira relevante. Então, a gente ainda tem ganhos a serem captados nessa questão, mas também o ingresso no Grupo Azevedo Travassos de um capital humano relevante e importante para melhorar a nossa operação. Agora, do ponto de vista financeiro, o ganho foi enorme, né? Nós temos acesso a um ecossistema, eu menciono isso desde antes da incorporação. Com o ingresso da REAG como acionista controladora, nós passamos a ter acesso a um ecossistema financeiro muito mais eficiente do que tínhamos antigamente. Nós temos hoje acesso a linhas de financiamento e capital garantidos para a Azevedo Travassos e garantidos pelo acionista controlador. Nós temos acesso a oportunidades de captação de recursos muito mais amplas que estão sendo trabalhadas neste momento, e também temos acesso a uma estrutura de garantias que para nós é muito importante, vale tanto quanto dinheiro, e que hoje está sendo disponibilizado pelo Grupo REAG para atender as demandas da companhia. Então, eu acho que esses são os principais aspectos onde a gente já pode identificar um ganho muito grande para o Grupo Azevedo Travassos com o ingresso da REAG como acionista controladora. Nossa próxima pergunta vem do senhor Manuel Barreto. Como a transformação da Congem Investimentos S.A. em Azevedo Travassos Investimentos S.A. fortalece a atuação da vertical de investimentos no contexto de concessões de longo prazo?
Bom dia a todos, eu sou o Vanei Iori. Eu entendo que esse é um ajuste de identidade, né? Eu acho que a transformação é um desdobramento natural do ato de incorporação, e com isso nós passamos a nos entender como uma empresa única. Então, somos todos Azevedo e Travassos, cada um agora com uma missão específica. Então, acho que há um alinhamento bastante claro de liderança, bastante claro de atuação, e isso acaba sendo importante, né? A gente acaba se tornando um tanto quanto mais bem direcionado para aquilo que é a missão da Azevedo Travassos S.A. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor Manuel Barreto. No caso da Rota Verde, como a companhia avalia o desempenho financeiro e operacional até o momento? Há planos de expansão para além dos setores de rodovias e saneamento? O pipeline contempla novos leilões ou parcerias público-privadas? A Rota Verde, ela está, lembrando que a gente assumiu a rodovia no dia 28, né, do mês passado. A gente ainda está muito no início do operacional, tá? Então é difícil ainda a gente ter dados suficiente para conseguir compartilhar sobre desempenho financeiro e operacional. Acho que os próximos trimestres a gente vai amadurecendo, a operação vai entrando em ciclo, e aí a gente consegue vir compartilhando um pouco de como está se comportando a evolução. Sobre a existência de planos de expansão em outros setores, eu acho que a gente tem aqui, como bem dito na abertura pelo nosso CEO, a gente tem sim olhado outros setores, tem setores interessantes, o Brasil está repleto de oportunidades e de necessidades de infraestrutura. Nós estamos bastante focados em saneamento e em rodovia, mas sempre acompanhando o que acontece no setor de energia, o que acontece nos setores mais incipientes aí da infraestrutura, um pouquinho sobre infraestrutura social também tem sido palco das nossas provocações internas. O que no pipeline a gente entende que ali está contemplado o conjunto de oportunidades que estão sendo vistas, sim, mas o Brasil está bastante dinâmico, os portfólios de infraestrutura estão crescendo, então pode ter outros projetos que ainda não estão 100% abarcados pelo pipeline. O que a gente tem a compartilhar é de que a gente está olhando quase todos os projetos que estão, tanto na vertical de saneamento quanto de rodovia, de alguma forma a gente está estudando eles. A próxima pergunta vem de Manuel Barreto. O portfólio atual de 30 concessões de saneamento já está plenamente operacional? Quais são os próximos marcos esperados para esse segmento? Sim, todas as cidades, né, as 30 cidades que compõem hoje o nosso portfólio de saneamento estão todas operando. A gente faz o serviço de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Existem marcos, né, de universalização. A gente tem aí para os próximos 7 anos uma necessidade de investimento da ordem na ordem de R$ 1 bilhão dentro de 7 anos para fazer a universalização do sistema de coleta e tratamento de esgoto. Em linhas gerais, é isso. A gente está operando todas e criando, passo a passo, um pouco mais de infraestrutura para universalizar os serviços. Nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Lima, do portal Small Caps. A reorganização societária já trouxe ganhos mensuráveis em eficiência operacional ou sinergias entre as unidades? Há indicadores ou benchmarks que possam ser compartilhados? Financeiramente, de que forma a Reage, com seus ativos, na posição de controladora do Grupo Azevedo e Travassos, pode dar suporte a Azevedo e Travassos? Eu acredito que eu tenha respondido pelo menos a maior parte dessa pergunta na primeira pergunta do call, mas eu vou complementar aqui, esclarecendo que quando se trata de indicadores e benchmarks, eu acho que o maior indicador da eficiência e das sinergias que foram aproveitadas, estão sendo aproveitadas pelo grupo após a reestruturação societária e a incorporação da MKS da Congem, estão nos números da companhia que estão sendo apresentados agora nesse primeiro trimestre. Eu acredito que ao longo do ano esses números vão melhorar muito mais, a gente está trabalhando muito intensamente para isso, e isso tudo é o indicador principal do aproveitamento das sinergias operacionais que a gente estamos buscando.
Agora, com relação à participação da REAG, foi o que eu mencionei. Ela, como acionista controladora, ela tem trazido para a gente novas oportunidades, não só de financiamento do capital de giro e captação de novos recursos, mas também de apoio à obtenção de linhas de seguro, que são extremamente importantes para a operação da companhia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Augusto Ciotti. Na vertical de engenharia especializada, como a companhia está se posicionando frente à crescente demanda por serviços em setores como óleo e gás, energia e petroquímica? Há planos de novos contratos relevantes? Bom dia a todos. Fala, Júlio Mariotti. Sim, nós estamos muito bem posicionados no setor de óleo e gás, né? Através da MKS, no segmento de manutenção, né? Com a Azevedo Infra em gasodutos e a Reftus, né? Nas plantas industriais de processos, bem como também em plataforma, manutenção de plataforma, né? Com relação a planos, já temos mais do que planos, já estamos estudando já há alguns meses, né? Diversas unidades de refinos, além das unidades de refino, já temos memorando de entendimento com duas termoelétricas, né? Que irão a leilão no final do ano, e estamos também estudando diversos gasodutos em diversas regiões do Brasil. Nossa próxima pergunta vem também do senhor Augusto Ciotti. A Reftus Engenharia demonstrara desempenho alinhado às expectativas estratégicas? Quais são os principais diferenciais dessas subsidiárias frente à concorrência? A Refto, Júlio Mariotti, continuando. A Refto é uma empresa muito bem posicionada no mercado de óleo e gás, né? Principalmente pela sua capacitação técnica, né? Que nos habilita a um segmento de grandes projetos a nível de Brasil, né? O grande diferencial é a capacitação da nossa equipe, né? Então, são equipes de pessoas extremamente competentes e experientes, e além do novo modelo de gestão que implantamos aí a partir de 2025. Isso vai fazer com que nós sejamos eficazes, né? E também competitivo perante o mercado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Lima, do portal Small Caps. A companhia avalia a possibilidade de abertura de capital ou estruturação de veículos financeiros, como FIPs ou debentures, para atrair novos investidores e financiar a expansão das concessões? A companhia pretende adotar novas medidas para fortalecer ainda mais sua estrutura de capital no curto e médio prazo? Certamente. A companhia ela tem avaliado todas as oportunidades que são apresentadas para captação de recursos e, obviamente, visando uma captação mais barata de recursos, e no final do dia não existe uma captação de recursos mais barata do que o equity. A questão é que hoje o mercado, não existe uma janela para se pensar nem numa operação de abertura de capital de uma subsidiária, né? Lembrando que a Azevedo e Travassos já é uma companhia listada, e nem da estruturação de uma oferta de um FIP. Talvez estamos estudando isso, a possibilidade de emissão de uma debenture. Isso sim é algo que faz parte da nossa estratégia de curto prazo para captação de recursos e melhoria da estrutura de capital. Mas isso não inviabiliza, e num futuro próximo, quando existir uma oportunidade no mercado e mediante a maturação dos nossos ativos, principalmente dos ativos de concessão, seja possível fazer uma abertura de capital de uma subsidiária da companhia. Isso não está longe dos planos da gente, obviamente condicionado às oportunidades de mercado e às condições do ativo efetivamente, maturidade do ativo efetivo. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Carlos M. Dado o plano da Petrobras de investir 9,9 bilhões de dólares em descomissionamento até 2029, como a companhia avalia o posicionamento atual da Reftus para capturar uma fatia relevante desses contratos?
Com 7 das 10 plataformas previstas para descomissionamento localizadas na Bacia de Campos, região onde a Reftus já possui histórico de atuação, quais são os diferenciais competitivos que colocam a empresa à frente dos concorrentes? Judson Mariotti, novamente. Nós temos o privilégio de deter, né, conhecimento adquiridos aí através dos contratos de manutenção, né? Porém, os contratos de comissionamento exigem uma logística apropriada e também equipamentos especiais. Para isso, nós estamos já em contato com diversos players internacionais, né, para compor um consórcio e participar nesse segmento de comissionamento que é gigantesco. Nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Lima, do portal Small Caps. Existe um hiato significativo entre o valor de mercado, preço de tela, da subsidiária e seu enterprise value, especialmente se considerarmos o backlog já contratado? A companhia pretende explorar essa assimetria com o mercado? Certamente existe, não só considerando o backlog já contratado, mas especialmente considerando os ativos de concessão que já são propriedade do Grupo Azevedo e Travassos. A Azevedo e Travassos, ela tem o backlog de 2,7 bilhões de reais, que, como eu mencionei no começo do nosso call, é o maior backlog da história da companhia, mas ela também é controladora de duas concessões. Na verdade, são 6 concessões, mas uma concessão rodoviária e 5 concessões de saneamento, que tem um valor operacional infinitamente maior do que o preço de tela da companhia hoje. Existe uma assimetria gigantesca. Mas nós acreditamos que com o tempo a ação vai buscar o seu valor real. A gente acredita piamente nisso. A companhia, ela está no primeiro trimestre pós mudança de controle e ela está apresentando os primeiros resultados operacionais, indicando uma recuperação positiva da operação da companhia. Nós ainda não temos receita vinda da concessão da Rota Verde, vinda da concessão rodoviária. E a receita vinda das concessões de saneamento ainda é pequena, mas com o tempo, e com um tempo muito curto, a partir do ano que vem, provavelmente, nós já teremos contribuindo para o resultado do grupo a receita oriunda das concessões. E essas margens são muito maiores do que a receita oriunda da engenharia. Então, a gente acredita que o mercado ele vai buscar o valor justo desse papel ao longo do tempo, a partir do momento que ele começar a verificar resultados mais sólidos e firmes durante o curso desse ano e do começo do ano que vem. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Silva. Quais critérios estão sendo utilizados para aumentar a seletividade na expansão do backlog? Há metas específicas para esse processo? É uma pergunta extremamente importante dentro da situação atual do mercado, né? Hoje a gente precisa aprender a dizer não para as oportunidades, né? Nós temos de buscar sempre oportunidades onde prevaleça a engenharia e a competência técnica, né? Precisamos ser muito seletivo e rígido nessa seletividade dos negócios. Com relação a metas, todos os executivos hoje da empresa já têm metas definidas anuais, né, e acompanhamento mensais de forma rotineira. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano T. Há planos para abertura de capital ou emissão de títulos vinculados à Azevedo e Travassos Investimentos como forma de atrair capital para os projetos de longo prazo? Isso também se confunde um pouco com a pergunta anterior que eu respondi, mas sim, há um plano para isso, condicionado aí à maturação dos ativos e à efetiva janela de oportunidades do mercado de capitais. Mas essa possibilidade está no nosso radar e vai ser bem acompanhada pela administração da empresa. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fabrício Mascarenhas. Poderia atualizar sobre as participações em licitações no sistema Petrobras?
A participação da companhia nas licitações da Petrobras, ela é muito importante para o grupo. A gente tem acompanhado todas as movimentações que a Petrobras vem fazendo e vamos continuar acompanhando e continuar participando como uma parte elementar da nossa estratégia de crescimento. A companhia ela dá muita atenção para a Petrobras e tem uma parceria bastante sólida com a empresa. Então, nossa expectativa é ampliar e consolidar essa participação e consolidar essa parceria. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Paulo de Oliveira Zanetti. Qual é a expectativa de conversão do pipeline atual em pedidos firmes? Quais leilões de concessões rodoviárias apresentam maior probabilidade de êxito por parte da companhia? E em que prazo se espera o início da geração de receita com a concessão da Rota Verde? Aqui Evanei, né, falando um pouquinho, acho que pegando de trás para frente, a nossa expectativa de geração de receita na Rota Verde, de acordo com os marcos contratuais, é de dentro dos 12 primeiros meses, né? Então, a gente só gostaria de lembrar que a Rota Verde é uma companhia, uma rodovia Greenfield, e assim sendo, a gente tem aí os 12 primeiros meses, a contar aqui de maio, né, que é o início da nossa operação, para a gente fazer a estruturação, para começar a conseguir ter infraestrutura para prestar serviços. O nosso contrato determina que antes de ter a prestação de serviços e o atendimento de alguns parâmetros, não é possível começar a cobrança de pedágio. Portanto, o prazo contratual é de 12 meses. Do que toca a pensarmos em probabilidade de êxito em outras concessões rodoviárias, eu entendo que rodovias que são sinérgicas ou rodovias que têm trecho com sinergia ao nosso posicionamento atual, eles devem ter algum tipo de diferencial e nossa competitividade ela pode ser um pouquinho mais favorável no processo de ser vencedor. E quanto à conversão de pipeline em pedidos firmes, eu acho que essa é uma questão que trimestre a trimestre a gente vai compartilhando com os senhores. Eu gostaria de enfatizar que o nosso pipeline tem uma parte bastante significativa que são bids, então a gente participa de bids, seja na área de engenharia especializada, seja na área de concessões, e que são binários, né? Um vencedor para um bid. Então, acho que se materializa, nada dali está para longo prazo, então tudo que está no nosso pipe deve acontecer, decisões de vitória ou não vitória dentro dos próximos trimestres aí. Então, em linhas gerais, acho que é esse um pouquinho do que a gente gostaria de compartilhar sobre esses pontos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Júlio César Cavalcante. Bom dia! Quando vocês acham que esse grande backlog passará a impactar positivamente no lucro da empresa? A expectativa é que, a partir de 2026, a gente já começa a realizar resultados, né, desse backlog conquistado no ano de 2025. Eu acho que é importante acrescentar que, lembrar vocês como funciona o ciclo econômico da companhia, né? Com a conquista do backlog, a gente passa agora para a fase de contratação, que ainda demora aí pelo menos uns 60 dias, e pós-contratação existe a mobilização do canteiro, da operação, existe uma fase de execução de projeto de engenharia. Até que isso se conclua, a gente deve passar aí mais ou menos entre 8 e 12 meses. Após esta fase, quando começa a operação efetivamente, é que a curva de faturamento começa a aumentar e as margens começam a aparecer. Depois disso, depois de entre 18 e 24 meses de execução do projeto, aí a gente tem uma nova fase importante que é a desmobilização. Quando a empresa está em sua velocidade de cruzeiro, que é o que a gente acredita que esse backlog vai nos... Acredita não, temos certeza que ele vai nos permitir atingir dentro desse período. O que acontece é que o turnover desses projetos permite que não seja feita a desmobilização das equipes. A equipe é reaproveitada num novo projeto e com isso não há necessidade de demissão e não há necessidade de recontratação nem de treinamento das equipes. Este ganho de não desmobilização é essencial para que a companhia consiga trazer resultados melhores na vertical de engenharia especializada. Então, esse ciclo que se inicia agora, ele tem um período de maturação que passa por essa fase, contratação,
engenharia, mobilização, e depois ele começa a apresentar frutos relacionados à lucratividade. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gabriel para as considerações finais. Muito obrigado a todos pelo tempo que dedicaram a esse call de resultados. Como mencionamos aqui, eu e meus pares, o Judson e o Vaney, a empresa ela tem sido muito bem conduzida, ela está muito bem conduzida nesse processo de crescimento operacional e financeiro. Nós estamos muito contentes com os resultados que nós estamos apresentando nesse primeiro trimestre de 2025. Eles são os primeiros frutos colhidos a partir da reestruturação e demonstram o esforço e a capacidade de toda a equipe que tem trabalhado conosco aqui na Azevedo Travassos. Eu queria aproveitar e agradecer a todos os nossos colaboradores. Eles são a principal a principal razão da melhoria e do crescimento da companhia. E, mais uma vez, agradecer a todos pela confiança e pela dedicação de nos acompanhar durante todo esse período. Desejo a todos um bom dia e um abraço. A teleconferência da Azevedo e Travassos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.